Olá, todos bem? Espero que sim. Pessoal, já falando, passou por aqui? Inscreva-se e curta o canal. Quem assistiu meu vídeo de segunda-feira todo, viu que eu falei que meu bichinho ia fazer uma cirurgia ontem. Fez a cirurgia, tá? Mas ele se recuperou bem, tá super bem, graças a Deus. Ele operou a perninha, o joelhinho, porque rompeu os tendões, então ele teve que botar um fio ortopédico ali porque ele pensa que é coelho. Então, se vocês tiverem um petzinho assim, do tamanho desse, que gosta de pular no sofá ou coisa parecida, não deixe, porque eles vão, né, igual a gente, com o tempo, né, eles vão se machucando. E quando eu descobri, há 2 semanas ele tinha rompido os tendões e a patela. Então, mas ele tá aqui, tá super bem, tá bom? Bora trabalhar então. Voltando, então, aos novos inscritos, sejam bem-vindos. Meu nome é Beth, aqui do canal Beth Art, e eu trabalho com vários segmentos do artesanato. E aqui eu tenho feito mais madeira e Natal. E o pessoal do Natal espera que a semana que vem tenha 3 vídeos quase prontos para publicar a semana que vem, de Natal. E hoje eu tô fazendo mais uma caixinha de MDF, possivelmente para Dia dos Pais, assim, uma sugestão, apenas uma sugestão. Então, aquela eu fiz com tema de velhos tempos, com carros antigos, e essa aqui eu vou fazer com tema náutico. Porque caixinhas assim, essa aqui é uma caixinha menor. Eu devia ter já medido ela. Essa aqui é 25 por 18. Eu vou fazer ela tema náutico. Já falei. O que a gente pode, assim, uma caixinha desse tamanho, a gente pode botar sempre no aparador, na entrada, ou muita gente hoje trabalha em home office, sempre a gente tem que guardar alguma coisa para guardar, ou até para guardar carteira, chave do carro, enfim, coisas que... Então, uma caixinha bonitinha sempre agrega na decoração, tá? Também para quem tá começando, eu passei já na caixinha a goma laca incolor, tá? Uma demão apenas de goma laca incolor. Quem achar necessário com a sua peça, dá uma lixadinha com essa lixa comum da madeireira ou com essa lixa, uma lixa não muito grossa. Por quê? E não lixem antes, porque o MDF ele é poroso, então ele vai fica mais ainda. E uma coisa, pessoal, eu tava pesquisando outro dia a respeito do cupim, e eu soube que peças que são tratadas para não pegar cupim, então são peças que são bem seladas antes da pintura. Então a goma laca, ela, nesse sentido, ela é boa porque o gel envelhecedor, ele é à base de água. O que o MDF é? É um monte de madeira, um monte de coisa lá que é prensado. Então, ele absorve a água e as nossas tintas todas são à base de água. Não que não possa usar as outras coisas, eu vou continuar usando. A nossa base para artesanato também é à base de água. E esse aqui é a base de álcool. Então, de repente, a longo tempo, ele permeabiliza melhor para uma peça durar mais, tá bom? Então, aqui na parte de dentro, eu já dei 2 demãos da cor porcelana. Só para quem, né, é a primeira vez, eu passo no fundo, bem rapidinho aqui, eu passo no fundo com um pincel, estico bem a tinta, e depois, se há necessidade, eu acerto com o rolinho. Posso pintar somente com o rolinho também, mas aí eu vou gastar bastante, bem mais tinta, mas tudo bem, tá? Eu gosto de fazer o fundo e depois eu faço as laterais. E também, na segunda eu falei que eu tinha dificuldade quando eu comecei, por isso que eu gosto de sempre passar, explicar o passo a passo. Eu disse que eu comecei a aprender no ateliê na TV com o Dotan.
Não, eu comecei antes. Eu comecei com as revistas. Aí sim é difícil. Que no Ateliê na TV, no programa Ateliê na TV, sim, eles tinham toda uma produção que mostrava a peça de cima, bem de perto e tudo, né? Eu comecei no tempo da revista. Então ali sim era foto e a pessoa explicava. Mas daí, às vezes, o nosso resultado ficava bem diferente. Então, quem está começando agora são bem privilegiados e sejam bem-vindos e bora fazer arte. Eu peguei o pincelzinho de cerda dura, cabo amarelo, e passei na tinta que eu vou usar por fora e só dei uma sombrinha aqui nos cantinhos. Ó, e passei bem de leve assim. No tomzinho de azul que eu vou usar por fora. Pego mais um pouquinho, tiro o excesso e vou de novo. Pelo tema que eu vou usar, daí fiz isso aqui. Hoje o tempo tá ruim, bem ruim para pintura. Hoje faz falta um soprador. O tempo aqui no sul esquentou, mas tá úmido. Tem Machará. Maria Elizabeth, lá de Santana do Livramento. Como é que tá o tempo por aí? Úmido de certo também. Ó, só um... Ok. Lado de dentro tá pronto. Eu dividi aqui. Essa parte eu vou fazer num tom de azul e aqui eu vou fazer na cor areia. O pincel de cerda macia, devidamente hidratado. Eu venho na tinta, eu carrego o pincel e passo aqui na lateral. Posso fazer assim, para ele pegar bem ali. Ó, se eu achar que tem alguma marquinha, eu passo de leve o pincel. Aqui na parte de cima também. Posso carregar bem o pincel e vou passando. Lembrando que aqui eu já passei a goma laca incolor, da cor Fix. Eu passo o rolinho para tirar um pouco da marca da... Ó, a tinta sai no rolinho. Falei, hoje o tempo tá bem ruim para pintar. Eu vou pintar toda ela e vou secar. Pessoal, eu trabalhei aí esse lado da caixa, então eu dei 2 demãos dessa areia PVA fosca da Gliarte, tá? Eu passei com esse pincel... Gente, eu gostei tanto desse pincel, eu tenho ele há bastante tempo, mas eu popava ele. É pelo especial esse pincel. Maravilhoso. Adorei esse pincelzinho, tá? E agora, como quero fazer uma técnica aqui, então como tá ruim aqui para secar, eu vou fazer aqui, daí eu isolo tudo e depois eu vou fazer essa outra parte aqui, ok? Eu tinha um guardanapo com tema náutico, então eu rasguei. Então, como para quem não sabe ainda, eu molho assim, tá? Eu molho o guardanapo. Vou pegar aqui. Só tô com os retalhos dele assim.
eu molho ele e contorno a figura que eu quero. Parei. Eu molho ele com um pincelzinho e depois eu vou rasgando ele. Ele sai com bastante facilidade, tá? Ó, e eu fui tirando a figura que eu queria. E também que o guardanapo tem 3 partes. Eu não... Ó, essas duas... São 3 folhinhas no guardanapo. A gente utiliza a de cima, tá? Então, aqui eu vou passar uma colinha. Eu não tenho a cola gel hoje, gente, mas eu vou fazer com essa cola mesmo, tá? Então, a gente não deixa de fazer por não ter o determinado material. E eu vou fazer com essa cola mesmo. A minha cola Cascorês, tá? Aí, eu coloco o plástico aqui por cima e vou com um paninho, ó, do centro para as beiradas, tá? Vou esticando bem. Eu já deixei tudo cortadinho para não ficar muito demorado. Eu já tava demorando para a tinta secar. Já vou colocar esse outro barco aqui. Não quero excesso de tinta também. Esse outro já tá navegando mais em alto mar. Observar que não falte, ó, mais em alto mar ali. Fica bem coladinho, fica bem lisinho. Observem, ó, ele fica bem lisinho. Tá, então ele se respondia. Quando, na época dessa navegação, se correspondia por carta. E colocavam selos, e os selos não é assim, um do ladinho do outro, né? Às vezes colocavam 3, 4 selos, meio, um por cima do outro. E é o que nós vamos fazer aqui, ó. Ó, também tudo rasgadinho. Este selo. E este outro selo. A técnica, na verdade, que eu ia fazer aqui por cima desse guardanapo é um texto com textura. Mas como o tempo tá úmido, eu vou fazer com stencil e tinta mesmo. Vai ficar bonito igual. Ah, é aqui, nessa ponta. Opa! Este cantinho aqui vai uma... Eu ia dizer âncora, mas é uma bússola. Isso aqui remete a bússola. Âncora. Nessa época o navio era vela. Eu não coloquei a ferragem
na caixa, mas eu adesivei ela aqui, tá? Ok. Agora, eles não tinham a forma com que eles se correspondiam, eram por carta. Então, nós vamos... Deixa eu só me organizar aqui. Botar pra cá. A cola eu não vou utilizar agora. Essa pode ficar aqui. Vamos limpar o espaço para ficar mais bonita a coisa aqui. Esse pincelzinho também não vou precisar. Um stencilzinho que eu tenho a referência. Esse aqui é 15 por 20 da Opa. 11,50 a referência dele. Ó. É um texto que eu gosto muito. Então, eu vou colocar ele assim. Aí, eu já tô com o meu pincel aqui, Pituá, devidamente hidratado. Passando nas minhas toalhinhas para tirar o excesso. E agora, eu vou lá para o texto, que remete a uma carta. Lembrando que quando tá carregado o pincelzinho, a gente dá batidinhas, tá? A gente dá batidinhas. E ele não precisa ficar todo parelhinho, pode ser umas partes mais apagadinhas do que as outras, ok? Não precisa ficar todo igual, tá? E daí, quando ele descarrega, a gente faz esse movimento. E aqui, eu quero que ele dobre pra cá. Não quero começar de novo. Então, eu vou seguir daqui, tá? Assim. E agora, eu vou fazer aqui e vou fazer a parte do lado aqui, tá? Eu começo aqui, depois eu digo pra vocês o que que fala esse texto. Bem bonito até. Agora ele tá todo marrom. Eu vou ter que esperar. Eu vou ter que lavar ele pra poder ler. Nossa. E vocês aí maratonando na Netflix aqui, né? Não tá conseguindo ler o texto do stencil. Mas é bom, né, gente? Maratonar, assim, uma coisa que a gente gosta, né? Pode ficar por aí, gente. Vai sempre ter conteúdo novo no Netflix. Serão sempre muito bem-vindos, muito bem-vindos. Eu já falei, cada vez que o YouTube notifica, eu agradeço a Deus e peço que abençoe vocês. De verdade, não é nada de... Porque a gente vai junto nessa jornada. Ó, e aqui vai sobrar, mas é assim mesmo, tá? Peraí, deixa eu apoiar meu papelzinho. Como o fundo tá claro, eu quero que ele apareça um pouco. Não precisa aparecer todas as... Ui! Não precisa aparecer todas as palavras igualzinhas, mas... Uma pode estar mais apagadinha que a outra, mas que apareça. Ó,
Vai até aqui em cima do... Borrou. Vocês viram? Borrou. Me aguardem. Lixei. Pintei de novo. Colei outro... Como é que é? Âncora? Não, não é âncora. Bússola. E vou de novo. Simples assim. Ainda bem que eu tinha outra dessa aqui. Aqui, como eu tinha falado antes, eu queria passar textura nessa aqui. Eu não passei por causa do tempo muito úmido. A única coisa que se eu tivesse errado ia ser mais difícil de consertar. Mas tem conserto, tá? Tem conserto, a gente faz de novo. E é bom que acontece com quem tá fazendo... para que vocês vejam que se acontecer, tem solução. A dificuldade foi porque eu dobrei o... Ó, deixa eu só... Aqui mais um pouquinho. E aqui ele pega só... Aqui ele pega só um pouquinho. E agora... Tchá, 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 tchá. Ufa! Viram? Felicidade não se acostume com o que não te faz feliz. Felicidade, não se acostume com o que não te faz feliz. Revolte-se quando julgar necessário. Alegre seu coração de esperanças, mas não deixe que ele se afogue nelas. Se achar que precisa voltar, volte. Se perceber que precisa seguir, siga. Se estiver, deixa eu botar aqui mais claro. Se estiver tudo errado, comece novamente. Ó, foi o que eu fiz aqui, gente. Se estiver tudo certo, continue. Se sentir saudade, mate-a. Se perceber um amor, não se perca. Se achar, segure-o. Consegui até ler ele. Viu? Se errar... Tá. Então, aqui o que eu quero fazer ainda nessa peça, eu quero dar uma envelhecidinha nela, tá? Eu vou só guardar essa cola que eu vou utilizar, esse mesmo pincelzinho da cola, ou pincel ou rolinho, eu sempre utilizo o mesmo pra cola. Esse texto aqui eu vou colocar na água porque eu não vou utilizar ele. Esse aqui eu vou colocar dentro do plástico que eu vou utilizar ele. Não, esse aqui também não. Eu vou utilizar outro. Senão ele vai ficar muito seco. Ok. Eu vou pegar este pincel aqui. Ai, desculpa. Vou pegar este pincel aqui e vou carregar ele no mesma cor marrom. Aí eu vou vir aqui, ó, dos cantos pra cá. No canto eu posso até fazer mais.
Olha que bonito que ficou aqui. Agora eu pego aqui, ó. Dá uma envelhecidinha porque é uma peça que remete lá no tempo das caravelas. Aqui assim eu posso fazer com o pincel deitadinho, tá? Ó. Eu quero salientar mais. Aqui também. Eu quero salientar mais aqui. E vou até a parte de baixo. E aqui na parte de baixo eu puxo também. Vocês perceberam que aqui eu tirei um, lixei, e coloquei o outro, ficou bem certinho. E aqui passa pelo meio das letras, as letras já estão secas, aí aqui. Agora, o que eu vou fazer aqui, bem na volta deles, uma sombra seca. E mais uma coisa, quem quer deixar a peça clarinha, pode deixar a peça clarinha. E fazer só um stencil e colocar alguma coisa, tá? Pode deixar. É a gosto de cada um, tá? Aqui eu vou dar mais uma no cantinho. E vou impermeabilizar e fazer outra parte. Agora eu vou passar essa cor mar escuro, é uma acrílica da True Colors. Passar da mesma forma. Passar na tampa, nessa parte aqui, e aqui em cima, e depois eu vou passar na parte de baixo da caixa. Fazer assim pra não borrar ali, e agora eu... Ai, vocês não estão vendo, às vezes eu me passo. Carreguei o pincel, eu venho aqui. E passo. Essa cor é muito bonita. Como eu passei nesse sentido na caixa, eu vou passar nesse sentido aqui também, tá? Passei areia nesse sentido, essa aqui vai ser nesse mesmo sentido. Essa tinta aqui tá melhor de passar. Estico bem. Ali na emendinha, eu
Estico bem ela. Vejo se tá tudo bem. Eu vou secar a tampa e vou fazer o mesmo na caixa, tá? Vamos terminando então o nosso trabalho. Eu já adiantei algumas coisas que eu já vou explicar para vocês. Aqui eu tô molhando uma partezinha. Eu vou aproveitar todo esse o restante de guardanapo, porque depois eu não vou utilizar. Ó, então a gente rasga assim, tá? Ele, ó, eu ainda tenho uma, ó, ele é só isso aqui, tá? Então agora eu vou pegar, vou tirar só aquela ali. E essa aqui que me interessa, eu vou colocar no fundo da caixa. Eu acho que vai ficar bonita. E procurei nas minhas coisas alguma coisa assim, uma âncora, um leme, não achei. Nem aplique, nem de 3D, nem de stencil, nem de nada. Eu digo, tudo bem, tudo bem. Tá, então vamos lá. Pegar uma colinha. Vamos lá no fundinho da caixa. Olhar contra a claridade para ver se não tem, não vai ficar nada sem cola, porque tem que ficar bem coladinho também, né? Se é pra colocar, tem que colar direitinho. Então, aqui eu vou precisar do auxílio de um pincelzinho para umas beiradinhas ali, bem no beiradinho. E agora, colocar lá. E agora, colocar lá. Vocês estão vendo o que eu tô tentando fazer? Estão. O meu plástico eu tirei daqui, mas eu tenho outro. Esse aqui tá fechadinho, mas eu abro rapidinho. Vou colocar bem no meio. Esse paninho tá melhor. Eu sombreei aquela parte que eu pintei de azul, eu sombreei. Eu coloquei um pouquinho de sépia junto com esse azul mar, pra ficar um tom mais escuro. Uma sombra mais escura, porque no lado que eu pintei de areia, eu sombreei com marrom. Aí eu precisava um pouco mais escuro. Aí eu coloquei o sépia. Deu essa corzinha assim, ó, misturei aqui, ó. Misturei o sépia com aquele azul mar que eu tava... peguei o pincelzinho, dei uma misturada num tantinho ali, passei no papel. E fui, ó, olha que bonito que ficou. Aí, depois, eu peguei, como eu não tinha nenhum leme e nenhuma âncora, eu peguei este carimbo também. E daí, eu peguei essa mesma cola aqui, e passei aqui, e fui. Até posso dar mais uma carimba, uma pontinha aqui, ó, ó. Mais uma carimbadinha ali, bem assim, tá? Aí, eu peguei uma cantoneirazinha, duas cantoneirazinhas para botar naquela parte azul. E pintei na cor de marrom que tem do lado de cá.
Não vai ficar exagero, tá? Vai ficar uma peça bem trabalhada, bem bonita. Aí, vou colocar aqui. E a outra eu vou colocar aqui, porque nesse lado tem mais elementos, eu vou deixar todos, então, aqui neste lado azul. Ok? Bem apertadinho. Aqui vou terminar, então, com a minha colagem. Ó, depois eu vou tirar um pouquinho do excesso, mas aqui, ó, observe que aqui onde eu passei, o plástico ficou bem coladinho. Então, aqui depois eu passo um estiletezinho, ó, e tiro esse excesso. E eu vou tirar e mostrar pra vocês já a peça bem acabadinha, bem bonitinha. Então, gente, o fundo da caixa. Eu fiz o mesmo da outra, peguei as madeirinhas, eu pintei, envelheci e colei com a cola universal, tá? Aqui, então, eu usei a cola cascorês normal, porque eu não tinha cola gel. Aqui eu colei com a cola cascorês. Isso aqui eu usei o fundo do mar da True Colors. O marrom eu usei o Restauro Chalk para fazer essa parte aqui. A areia, a PVA Fosca da Gliarte e a porcelana também da PVA. Isso aqui são os apliques, eu pintei na mesma cor de marrom. A caixa, ela ficou toda trabalhada, tá? Ó, a parte de trás, pintei a ferragem, então, né? Esse lado azul eu só botei o carimbo que remete cartas. Aqui eu botei, eu coloquei o veleiro, então, aí depois que eu colei, ó, eu passei um estiletezinho ali. Aqui na frente, então, ela ficou com uma frente muito bonita também, a parte de cima. Aqui dentro eu botei uma mensagem e a parte de baixo também. A parte de dentro também. Então, uma peça toda trabalhada com muito carinho, gente, para vocês. O que eu peço assim, inscrevam-se no canal, curtam, compartilhem. Se vocês souberem de alguém que goste de artesanato, indiquem o meu canal. Se alguém que gosta de Natal, vai vir muita coisa, muita novidade de Natal. Já tô preparando e vou continuar trabalhando com madeira, mas Natal também. E obrigada sempre pelo carinho, obrigada aos novos inscritos. Que Deus abençoe todos vocês. Tchau!